Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um bate-papo, coisas da vida. E durante o nosso bate-papo, irei compartilhar coisas que aconteceu comigo. E hoje eu quero falar a experiência que eu tive com Deus em relação à minha filha. A minha filha tinha 18 anos na época. E eu recebi uma ligação e falando que ela tinha se acidentado com um tiro no rosto. E durante essa notícia, você vai processando, até você processar tudo, aquilo veio na minha cabeça e eu fiquei imaginando muita coisa. Um tiro no rosto, a pessoa morreu, não tem mais jeito. E se vocês verem bem nessa época, que foi em 2012, em setembro de 2012, teve uma notícia que uma moça também, ela foi assaltada e tomou um tiro no rosto e ela estava grávida. Eu tenho certeza que ela morreu, que eu vi na reportagem. A criança eu não lembro. Quando eu recebi essa ligação dizendo que ela tinha sofrido um acidente, aí nós corremos para o hospital, eu e meu esposo, e chegando lá os médicos conversou com meu esposo e falou que ela não ia sobreviver. Só que eu escutei, eles não tinham falado isso para mim, eu escutei. E eu falei para Deus, não foi isso que o Senhor prometeu para minha filha. Não foi isso, o Senhor prometeu que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E eu vou perder minha filha dessa forma. Eu fiquei inconformada. E quando eu cheguei lá no hospital, que me deixaram entrar, depois de muita insistência, eu consegui entrar no hospital. E como a bala, entrou aqui, saiu aqui, e o pescoço dela, assim, ficou muito inchado. Ela ficou, assim, deformada, muito deformada. E eu me desesperei e comecei a falar para Deus que eu não era aquilo que o Senhor tinha prometido para mim. O Senhor prometeu que a minha filha ia servir a Deus juntamente conosco, a família inteira, e agora eu perder minha filha daquela forma. Eu sei que foi um processo muito difícil. E a gente chegou no hospital, acho que era por volta de umas 3 horas, e eu poderia ter ligado para os meus pastores, ir lá e orar por ela, mas eu falei, Senhor, eu não vou ligar 3 horas da manhã, não vou ligar para ninguém, mas eu sei que o poder que o Senhor deu para eles, de clamar a Ti, o Senhor deu esse poder para mim, para o meu esposo também. Eu também vou clamar a Ti pela vida da minha filha. E eu e meu esposo começamos a clamar a Deus, porque a gente não se conformava de ver a situação que ela estava, ali em coma. E nós clamamos a Deus e pedimos para Deus, dar mais uma oportunidade de vida para ela. Ali ela ficou uma semana na UTI. Só que ao decorrer desse tempo a gente tinha esquecido que ela estava grávida de 2 meses de gestação. E aí nós lembramos e falamos pro doutor, ela tá grávida, ela tá grávida de 2 meses. O doutor falou, é impossível essa criança estar viva, porque ela passou na máquina lá de tomografia umas 3 vezes. Nós demos medicamento fortíssimo para salvar a vida dela, é impossível essa criança estar viva. Mas eu pedi para eles fazer o teste. E eles fizeram um exame na criança. A criança estava viva, mas os batimentos cardíacos estavam muito pouquinho, sabe? Muito devagar. E eles falaram, possivelmente essa criança não sobreviver. E a gente ficou clamando ali o tempo todo, Deus, o Senhor sabe o que faz, o Senhor tem poder de restaurar essas 2 vidas. E ali a gente nem foi embora para casa, porque nós tinha medo de o hospital ligar dizendo que tinha acontecido alguma coisa com ela, não sei. E a gente não vê ela pela última vez, porque a gente confia em Deus, mas a gente também tem medo, porque a gente é ser humano. Se você falar para mim, você tá numa situação dessa e dizer, não, eu totalmente confio em Deus, com certeza, eu totalmente confiava em Deus também, mas o medo vem, que a gente é ser humano, a gente é falho. E assim, Deus às vezes deixa você numa situação dependente só dele.
As lutas vêm para nos ensinar a ser dependente de Deus. Porque quando os médicos enganou, você não tem outra ocasião a não ser acreditar em Deus e você crê que Ele pode mudar a situação, aquela situação que você está vivendo naquele momento. Porque quem poderia te ajudar carnalmente era os médicos. Ele já tinha dado o diagnóstico deles, falado que não tinha mais jeito, que ela não ia passar daquela noite. Só que foi uma noite, 2, 3, foi 7 noites ali. E ela sobreviveu a 7 noites. Acordou do coma. Os médicos falaram que ela não ia falar, porque quando a bala entrou aqui e saiu aqui, quebrou todo o maxilar dela, assim. Nessa parte de baixo arriou, sabe? Foi tudo para baixo. Ela não conseguia falar. E quando ela tentava falar, é como se fosse uma dentadura. O dente da parte de cima, ele ficou solto. Aí ela falava, ele saía do lugar e sangrava. Era um desespero ver aquilo. E ali a gente tentava ser forte ali na frente dela, mas por trás a gente saía para chorar, porque não dava para você ver a sua filha perfeita e de repente você vê ela naquela situação, né? E a gente pediu muito para Deus, implorou: Deus, nos ajuda, nos ampara. Eu sei que a vida dela está nas tuas mãos, mas eu peço mais uma chance, né? Mais uma chance de vida. E aí ela voltou a falar, né? Graças a Deus que os médicos disseram que ela não ia poder falar, porque quando você quebra um braço, você põe o gesso, quando quebra uma perna, põe o gesso, mas quando você quebra a boca, né? Não tem como pôr o gesso. Eles colocaram um arame, assim, nos dentes dela, para travar os dentes dela, e tudo que ela comia pelo canudo, tudo sólido, pelo canudo. Só que ela estava grávida, ela sentia ânsia de vômito, e ela tirou o arame, e aí a boca não ia colar, né, sem o arame. Os médicos, né, brigou com ela, mas ela falou que não ia ficar com aquilo. E aí, mas ela, graças a Deus, voltou a falar os que os médicos falaram, que ela não ia sobreviver, que ela não ia falar. Aí depois ela teve alta desse hospital e ela tinha que fazer uma cirurgia para reconstruir a face, para colocar os ossos quebrados no lugar. E aí, depois de uma semana que ela tinha recebido alta, nós fomos lá no outro hospital, em Santo Amaro, e ela ia fazer a cirurgia de reconstrução de face. Só que os médicos fez a gente assinar um termo de responsabilidade, porque ela ia tomar uma anestesia geral e a criança não ia voltar da anestesia geral. E eu e meu esposo e ela se reunimos, eles deixaram nós numa salinha, e a minha filha falou: eu não queria perder minha filha, mas eu também não queria ficar com o meu rosto deformado desse jeito. Ela tinha que consertar o rosto naquele momento, porque se ela deixasse para consertar o rosto depois de 9 meses, que ela tinha ganhado o neném, aí ia ser, né, mais complicada a cirurgia. Então ela ia ter que ficar deformada até quando ganhasse neném. Ela não queria isso também, mas ela também não queria que a criança morresse. Aí meu esposo perguntou pra mim: e o que você acha, Sheila? Eu falei: eu acho que Deus pode pôr uma bolha em volta dela, dessa criança, e nada de mal acontecer. E os médicos fez a cirurgia nela. Foi das 9 da manhã às 16 horas. Mas a hora que terminou a cirurgia, ele falou: pode ir embora, porque ela não vai acordar e vocês só vão poder conversar com ela amanhã. No outro dia voltamos logo cedo. Ela estava bem, já tinha acordado, só que ela estava chorando porque a criança, a barriga dela não estava mexendo, a criança não estava mexendo. E eu falei: então nós vamos clamar. Meu esposo falou: vamos orar para que Deus venha fazer um milagre, mais um milagre. Aí meu esposo colocou a mão na barriga dela e a criança começou a mexer. E aí nós agradecemos a Deus por mais um milagre. E aí ela recebeu a alta depois de alguns dias. O médico disse que a criança ia nascer especial. A criança, graças a Deus, nasceu especial para mim e para o meu esposo e para a mãe dela, para minha filha. A criança é saudável, perfeita, não tem nenhuma sequela desse acidente. E esse foi um milagre muito grande que eu vivi. Contando é muito rápido, mas é só quando você vive aquele momento, você sabe a dor que você sente, a impotência que você sente de não poder fazer nada, ver aquela situação ali na tua frente e você não poder fazer nada. E a importância de Deus na nossa vida. Porque quando nós temos Deus, nós confiamos. O medo vem, a insegurança vem, mas você confia nele. E foi o que a gente fez. A gente confiou em Deus,
falamos para Deus que Ele sabia de todas as coisas, mas eu foquei nas promessas, porque nós temos que viver focado nas promessas. Sabe aquelas promessas que Ele faz para nós? E às vezes você esquece, você fala, nossa, tá tudo perdido. Não tava, lembra das promessas, Ele prometeu para mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí ali naquele momento eu tava vendo eu perdendo um dos membros da minha família. Ele não disse eu e minha casa, então eu foquei nisso. E naquele momento assim foi tremendo, foi vários dias, mas de muita luta, mas de muita esperança naquele que pode nos ajudar, naquele que podia fazer alguma coisa por nós. E é isso que eu deixo para você. Confia, tenha fé naquele que pode fazer algo, tenha fé naquele que te ajuda, naquele que fortalece, aquele que faz você vencer os obstáculos. As lutas não vêm para matar, as lutas vêm para nos fortalecer. A luta vem para nós dependermos de Deus, porque o diagnóstico do médico era que ela não ia sobreviver, que ela não ia falar, que a criança não ia sobreviver, que a criança ia nascer especial. Esse foi todos os diagnósticos que os médicos passou para nós. Mas a gente tinha alguém por trás dos médicos que era muito poderoso, muito mais do que os médicos. E é essa palavra que eu deixo para você, uma reflexão muito grande. E ponha isso na tua cabeça. As lutas não vêm para te matar. As lutas vêm para te fortalecer e para você ser dependente somente de Deus. Amém?